Olá, tudo bem? O que Deus fez em sua vida? O que Deus faz? Vamos acompanhar mais uma história que é prova viva do poder de Deus. Você conhece alguém envolvido no mundo das drogas? Convide-o a assistir com você a essa história de hoje. Prova Viva começa agora. O meu convidado de hoje é o pastor Leonardo Matos. Dos 13 aos 18 anos, ele viveu no tão terrível mundo das drogas. De usuário traficante, ele vivenciou situações como prisões e overdoses. Hoje é pastor formado em teologia. Curioso para saber essa história? Vamos mergulhar aqui juntos. Que trajetória difícil, hein, pastor Leonardo, até aqui. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Adriane. Realmente tive uma fase difícil, mas com a graça de Deus, como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou o favor, a graça dele. Hoje eu, sem dúvida, posso dizer que eu vivo uma vida maravilhosa. Começa então a dizer um pouco para nós, até para entendermos um pouco do contexto da sua história, de onde você vem, do lar evangélico ou não, de como você caminhou até para chegar nas lutas que passou e agora até essa vitória que você declara para a gente. Eu nasci numa família especial. Ambos meus pais, todo o meu cerco familiar, é uma família de muita formação, com a graça de Deus também todos tiveram a oportunidade de estudar, ter uma boa condição de vida, minha mãe inclusive com 2 formações, mas infelizmente nós não tivemos uma base bíblica, nós não, de certa forma, edificamos a nossa casa nos princípios da palavra de Deus. E eu vejo que quando Deus não está presente numa casa, né, como diz ali no Sermão da Montanha que Jesus disse, é uma casa edificada na areia. E quando veio as crises familiares, a nossa família desestruturou e eu logo muito cedo, né, muito novo já na busca, como eu imagino qualquer pessoa que não tem Deus ou não tem Jesus em sua vida, vive um vazio, eu vivi um vazio muito grande, eu buscava alguma coisa, algum sentido, e aí foi então que com 13 anos de idade, numa ausência da minha mãe, numa viagem que fez, trazendo alguns amigos para casa, já sempre naquela busca junto com os amigos, de uma forma de sentir o prazer, uma forma de saciar aquele buraco no nosso interior. Um dos amigos tirou ali um cigarro de maconha, começou a fumar, e aí eu já tinha experimentado na bebida uma forma de prazer, no cigarro uma forma de prazer. Pensei então que na maconha eu poderia saciar essa vontade que tinha. Deixa eu tentar entender um pouco mais deste mundo, se você puder colaborar comigo, tendo vivenciado esse ambiente, né, onde amigos compartilham drogas e bebidas, você consegue, na sua avaliação, mesmo que ela não seja a verdade absoluta dos fatos, mas a sua visão de olhar as coisas, você acredita que as pessoas também, da mesma forma, buscavam esse preenchimento de vazio? Os que estavam envolvidos em drogas e bebidas também tinham, lá no fundo, uma necessidade de serem satisfeitos na sua alma, num preenchimento qualquer que a gente não sabe dimensionar, que cada um tem o seu, né? Com certeza. E eu percebo que algumas pessoas conseguem, assim, maquiar ou pelo menos ter um suporte um pouco maior. Talvez se alguém tem uma estrutura familiar boa, não necessariamente vai buscar nas drogas, mas de certa forma continua buscando se saciar, se completar, preencher aquele vazio interior, que com certeza eu afirmo, só Deus é capaz de preencher. Então os amigos que estavam ali, cada um na sua forma, buscando no prazer, por meio das drogas, por meio de bebidas, por meio de relacionamentos que também estavam ali no contexto, saciar esse vazio existencial. Mas 13 anos é muito novo, não é não? É muito novo. E o interessante, eu posso já falar a minha idade aqui, eu estou com 30 anos, então nós estamos falando de 17 anos atrás, uma adolescente de 13 anos, vivendo esse tipo de experiência, só faz com que pais e toda a nossa sociedade estejam em alerta com a realidade do dia de hoje. Porque se há 17 anos um garoto de 13 anos estava fumando maconha, o que não faz um menino de 13 anos hoje também para buscar saciar o seu vazio? A partir daí, então, desde a primeira vez, o primeiro contato com as drogas, como que isso acabou perpetuando aí por alguns anos na sua vida?
não me completou, né? Eu tive aquela experiência, não satisfeito, fui buscando mais experiências porque já tinha então entrado num outro universo, né? A maconha então abriu-se uma porta, a maconha não me satisfez e é óbvio que aquele uso que foi esporádico, aconteceu uma vez, já começou a acontecer com frequência, toda semana, daqui a pouco todo dia, e eu tive a infelicidade nessa busca com 14 anos experimentar o crack. Então foi outra experiência de será que não vai ser então essa droga, esse tipo de experiência que vai me completar? E da mesma forma, insatisfeito, a busca só continua, né? Aquela premissa de que um abismo vai chamando outro abismo e a nossa vida vai nesse caminho piorando cada vez mais. Em momento algum você desejou não estar nesse caminho, ao contrário, você estava desejando ter algo mais forte para tentar sanar a sua falta, é isso? Exatamente. E o que eu percebi ali junto com outros, vamos dizer assim, amigos, é que eles também estavam nessa, também estavam buscando drogas e como eu tinha um canal, uma forma de adquirir a droga, eu comprava para mim, assim eu comecei a comprando para mim e também para eles, então eu tirava uma parte para mim, vendia para eles, sustentava o meu vício. Só que as coisas vão piorando, né? Vai virando uma bola de neve. Você usa uma vez, acha que vai usar só daqui um mês, aí daqui a pouco já começa a usar nos finais de semana, daqui a pouco final de semana é insuficiente, você começa a usar todo dia, aí você começa a vender para sanar o seu vício, aí vê que é uma entrada de recurso, aí já começa a tomar outra proporção. Quando eu vi, eu estava vendendo então quilos de maconha, e aí a minha experiência não ficou apenas no crack, eu passei para cocaína, passei para o êxtase, passei para o LSD, outras drogas sintéticas, me vi num universo onde muitos jovens e adolescentes usando drogas, e aí passei a vender também cartelas de LSD, pacotes de êxtase, tanto para o meu uso quanto para o uso deles, e me vi numa situação que eu usava droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. E sua família nisso? Tinham um entendimento, sabiam, acompanhavam, investiam ou não? É difícil não perceber, né? O comportamento muda, valores mudam. A minha mãe, ela tomou uma iniciativa, eu estava morando em Araxá, é uma cidade do interior de Minas, e ela então pensa, o meu filho precisa estudar, ele precisa ter um futuro, eu vou tirar ele de Araxá, eu vou levar ele para Belo Horizonte, ele vai fazer um ensino médio em Belo Horizonte, e eu vou tirar ele dessas companhias. De uma certa forma, ela pensou, vamos dizer assim, inteligente, humanamente, né? Porque vou tirar ele desse meio. Mas quando eu mudo para Belo Horizonte, o meu vazio me acompanhou. Quando eu chego em Belo Horizonte, ainda que eu tinha uma outra estrutura, algumas proteções que foram colocadas pela família para me ver longe das drogas, passei a participar de terapia, psiquiatra de dependência química, tantas questões para me ver livre, mas o meu vazio estava lá. Só um parênteses, quando eles te trazem para Belo Horizonte, há uma comunicação verbal explícita sobre eu sei que você está envolvido com drogas, quero te proteger, vou te levar para Belo Horizonte. Além dos sinais, a mãe já começa a perceber, né? E já começa a pegar também algumas coisas e tal. Então teve uma comunicação, claro, nós precisamos te tirar de Araxá, você está com uma péssima companhia. Já era claro o meu vício nas drogas, por vezes ainda também imatura, eu tentava, vamos dizer assim, legalizar minha mãe, do tipo, você precisa aceitar, eu escolhi esse caminho, o que que tem, não é como você pensa que é, mas ela então, não, eu vou te tirar daqui. Quando eu chego em Belo Horizonte, o vazio continua e com todas as proteções colocadas, ou seja, com todo as ações exteriores, não teve uma ação interior. Então, independente disso, quebrando todas as regras, todos os princípios, eu continuo indo atrás de droga. Achei na capital de uma forma muito mais fácil, muito mais barata, e aí toma proporções, né, o meu vício e o tráfico, a grandes proporções. É que eu tive 2 experiências pela polícia. Eu saí, tive 2 vezes que eu fui pego pela polícia, tive que minha família ir me tirar de lá. A família continuou morando em Araxá e você veio para cá morar com alguém, com algum parente? Eu vim para cá, morei com uma tia que me recebeu muito bem, até já não conseguir, de uma certa forma, tolerar mais os meus comportamentos, as minhas atitudes, e disse, não dá mais para o Leonardo morar comigo. Quantos anos você tinha nessa época que você veio para cá? Eu vim com 15 anos, 15 anos de idade. Tinha já esse comportamento
de confronto ou foi a droga que fez com que você afrontasse a família e toda a proteção? Eu tentava ainda de uma que forma pacífica, Entendi. Mas ao mesmo tempo bem posicionado, iludido pela mentira da droga. Então eu tentava vender de que era possível viver uma vida assim. E aí por esse momento então você acabou sendo pego pela polícia, é isso? Por 2 vezes pego pela polícia, uma vez de uma maneira muito forte, uma overdose, de tanto inalar, cheirar, usar, né? E aí acabo indo para um hospital. Minha família, de todas essas vezes, me tirava de lá, especialmente a minha mãe. Eu dizia que eu ia mudar, eu dizia que ia ser diferente, até mesmo tomar remédio para tentar largar as drogas. Eu tentei, mas sem sucesso. E não conseguia ver outra forma de vida. Aguarda um pouquinho, então, que nós vamos saber um pouco mais, né, dessa história, a continuação dela, inclusive o desenrolar disso tudo para poder chegar no resultado que você já nos disse no início, que é a vitória certa, mas passou ainda por um bom bocado de informação, de dificuldade, na realidade, na sua vida, né? Promoviu faz um rápido intervalo e volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o Prova Viva, hoje conversando com o pastor Leonardo Matos. Por 5 anos ele se viu envolvido no mundo das drogas e hoje ele continua tendo contato com pessoas deste mundo, mas ajudando-as a se livrarem desse mal. Pastor Leonardo, vamos lá então, continuando a história desse momento já intenso e pesado da sua vida, de overdoses, de prisão ou de passagens pela polícia, isso, explica melhor. E o interessante é que eu sempre saía desses momentos bem assim comovido pelo mal que eu estava fazendo à minha família e dando para eles até uma promessa de que seria diferente, mas eu não conseguia mudar. Fazendo terapia, dependência química, psiquiatra, até mesmo tentando, por meio do remédio, ficar livre das drogas, mas sempre preso, não conseguia, era antes, durante e depois, não conseguia até mesmo antes de uma escola, antes de uma faculdade, eu precisava fazer o uso da droga. Né? Foi quando então eu fui convidado para ir numa casa, né? E aí eu sempre enalteço e parabenizo as igrejas que trabalham em célula ou com pequenos grupos, que abrem a porta das casas para receber as pessoas. Eu estou aqui, né, cabelinho, arrumadinho e tal, mas na época eu usava até assim, dread, imagina de dread, aquele cabelo à la Bob Marley, né, e dava todos os sinais de certa forma, não que quem usa um dread seja uma pessoa que está passando por um problema desse, mas eu dava todos os sinais de que eu estava vazio, estava precisando de alguma coisa. Mas nunca tinha sido convidado para ir numa igreja, talvez nem entraria numa igreja, uma casa é diferente. E foi nesse ambiente de casa que eu escutei pela primeira vez o Evangelho. A primeira vez que eu, com clareza, escutei o plano de salvação, de que Deus me ama, de que Ele tem um plano para a minha vida, que eu pequei, e os meus pecados me impedem de desfrutar do amor de Deus e do plano que Ele tem para mim. Isso, você tinha quantos anos? Só para a gente ir situando. 18 anos. 18 anos. 18 anos. E que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e que por meio de Jesus eu poderia ter um relacionamento com Deus, desfrutar do amor de Deus e viver o plano que Deus tinha para mim e que eu precisava fazer uma escolha. E ali naquele momento eu disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Não tinha tanta noção assim do que era entregar a vida para Jesus. Eu não estava tendo um encontro com a religião, era um encontro com Jesus. Eu disse, eu quero Jesus. E ao chamar Jesus para entrar na minha vida, Ele entrou. De fato, Ele entrou. E eu comecei a ter experiências com o Cristo vivo dentro de mim, de forma que Ele me preencheu, Ele me saciou. E ao usar uma droga, que antes eu fazia o uso constante, eu comecei a perceber alguma coisa diferente. Ao fazer a venda da droga, que já era algo natural, eu dependia inclusive daquele dinheiro, eu comecei a perceber algo diferente. Né? Como que eu estou fazendo algo que eu estou prejudicando uma pessoa, estou fazendo algo que eu estou prejudicando vamos dizer, o templo do Espírito. Jesus habita dentro de mim. E foi então lendo a Bíblia, sendo discipulado ali naquele pequeno grupo, que todos os meus valores foram transformados. Vamos tentar ajudar, às vezes, as pessoas que estão em casa e algumas
Eu desejo imensamente que assistam esse programa, principalmente as que hoje estão envolvidas em drogas e que acham que não tem solução para elas. Como que pode o Senhor preencher seu coração e não viver uma abstinência depois de tantos anos envolvidos com droga? Qual é o processo de libertação físico? Porque o espiritual eu compreendi, o Senhor entrou e te libertou. Perfeito. E o Espírito Santo habitou na sua vida. Eu sou super a favor de casas de recuperação. Muitas vezes ajudam as pessoas, né, que precisam de vivenciar melhor esse processo por conta da abstinência das drogas. No meu caso, eu tive uma experiência muito forte com Jesus. E ao entregar a minha vida para Ele, eu entendi, num relacionamento com Ele, não por uma regra, que aquilo que eu estava fazendo era um pecado diante de Deus, que Jesus havia morrido pelos meus pecados. Mas eu também, diante dele, eu falei, Jesus, eu não dou conta, eu já tentei, eu não dou conta. E ele então, como que assim, em um processo, disse para mim, fica hoje sem usar droga. E eu, uau, será que eu dou conta? E fiquei um dia sem usar. E aí você ainda continuava morando em Belo Horizonte, tinha voltado para Araxá? Não voltei para Araxá desde então, fiquei em Belo Horizonte. E aí nesse processo, né, em que eu deixei as drogas, foi assim, aí eu me lembro de marcar um dia. Isso tudo aconteceu mais ou menos um mês, do momento que eu fiz uma oração entregando minha vida para Jesus, ao momento que eu nunca mais usei droga na minha vida. Uau. Em um mês mais ou menos, onde eu disse, a partir dessa data eu não vou usar mais. Eu peguei todas as drogas que eu tinha, tudo, joguei fora, desfiz, e eu disse, Espírito Santo, se você está em mim, me dê forças, me ajuda, me capacita. E foi então que a partir desse dia não mais usei droga. E aí já na ânsia daquilo que Deus tinha feito comigo, queria também servir, proporcionar para outras pessoas a experiência que tinha tido. E aí ali naquele pequeno grupo me voluntariei para ser um líder em treinamento. Que ótimo. E aí me tornei um líder, a célula multiplicando, me tornei um supervisor, um coordenador, até ser chamado para ser pastor. Mas antes disso também, quando Jesus entrou na minha vida, ele me restaurou por completo. Eu procurei a minha mãe para pedir perdão, procurei o meu pai para pedir perdão. Minha mãe disse, a sua vida me fez apaixonar por Jesus, entregou a vida dela a Jesus. Glórias. Meus irmãos com experiência com Deus também. E aí Deus colocou no meu coração também aquele, o sentido da vida. Eu vou ser alguém. Deus me chamou para um propósito. Foi aí que eu comecei a estudar. Aí formei administração, passei a trabalhar numa multinacional, depois formei em teologia, cresci profissionalmente para, no tempo apropriado, abrir mão então da vida profissional para dedicar de tempo integral na obra de Deus. Aí hoje então você ajuda pessoas que além, não só exclusivamente estão envolvidas nessas questões de drogas, como pastor eu acredito que a amplitude ela é maior da ação de pastor, mas o seu coração arde também para ajudar pessoas nesse mesmo estado. Com certeza. E preferencialmente os jovens, adolescentes, quanto mais novo, melhor, se nós pudermos alcançá-los. Porque eu não tive a felicidade de conhecer Jesus com 13 anos de idade ou antes disso. E por isso tanta dificuldade passei na minha vida, sofrimento. Então, se eu tenho a oportunidade de levar o evangelho para uma criança, para um adolescente, para um jovem, a realização é muito grande de certa forma, poupá-lo de viver uma vida vazia e assim buscar nas drogas. Pastor Leonardo, muito obrigado pela sua participação conosco no programa. Eu acredito que quando a gente se dispõe a revelar o que o Senhor fez nas nossas vidas, o Senhor faz o que Ele quer com essa palavra e vai alcançar o coração de quem Ele planejou ouvir nesse dia de hoje essa história. E da mesma forma que Ele fez contigo, Ele pode fazer com qualquer um que desejar preencher esse vazio que você também tinha. Só Jesus pode preencher. Muito obrigado. Sucesso em tudo que você fizer para a glória do Senhor. Amém. Que seja usado mesmo para Ele e que tudo que você fizer colha frutos, porque o Senhor te chamou com um propósito, não apenas para te resgatar, mas para poder também levar a bênção e a palavra dele à frente. Amém. Eu digo que antes eu vendia morte à prestação, hoje eu tenho o privilégio de dar vida e vida de graça. Oh, bênção. Deus abençoe ricamente. Amém. Deus Muito abençoe. obrigado mais uma vez. Amém.
A você de casa, como sempre, deixo uma palavra final. Em 1 Coríntios 9, 22, fala assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que história intensa, né? Quanta bondade de Deus e quanto amor por essa vida. E os livramentos, então, são inimagináveis. O Senhor não planeja que se viva longe da presença dEle, muito menos na prática de coisas destrutivas. Porque Ele sabe o quanto esse desvio prejudica a vida humana. E olha que essa perda vai além do desgaste físico e emocional. O afastamento espiritual é o que Deus mais almeja aniquilar. Por isso, é crucial entender que, da mesma forma que o resgate de Deus é indispensável para a cura do vício no corpo, o resgate da alma e do espírito, que gera perdão dos pecados, tem propósitos para além do usufruto exclusivamente pessoal. A alegria ao receber as curas deve mobilizar, no mínimo, a vontade de compartilhar tão grande misericórdia e salvação. E o interessante é que a escuta dos que estão enfronhados neste momento no vício está mais aberta para os que passaram por semelhantes problemas, mais até do que não vivenciaram essa escravidão. Mas é claro, né? Eu não preciso passar e ter praticado todos os pecados para ter propriedade para pregar libertação deles, porque quem convence é o Espírito Santo e a palavra revelada. Mas para aqueles que cometeram, pode-se e deve-se fazer uma boa aplicação desses dissabores, usando-os para orientar os desatentos e gerar solução para os caídos. Então fale para eles o quanto já se pareceu com eles e revele que a liberdade foi gerada e conquistada por Jesus Cristo. Seja inteligente, grato e ousado. Até se pareça fraco, se isso fizer com que toda a dor e dificuldades vividas culmine em glória para Deus, provando totalmente o seu grande amor. Seja instrumento para levar outras pessoas a serem provas vivas do poder de Deus. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um programa Prova Viva. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.